Ele não quer compromisso, mas vocês dois agem como namorados. E agora? Como sair dessa situação? Será que essa situação tem potencial de virar um namoro? Será que essa é uma situação muito arriscada para você? Hoje eu vou falar um pouco sobre esse assunto. Eu sempre converso muito com as minhas seguidoras ali pelo direct e esse é um assunto muito frequente, que se repete muito e por isso eu achei que valia um vídeo aqui no YouTube, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Macanhão e eu ajudo mulheres a remover os bloqueios que as afastam do amor. Bom, uma pessoa que fala claramente que não quer compromisso deve ser escutada. A gente não deve fingir que não ouviu e achar que, mas ele age como namorado, acho que ele está resistente, mas na verdade a gente já está namorando, ele está querendo namorar, ele vai acabar se apaixonando e vai acabar virando um namoro, vai acabar me assumindo. Não pense que isso vai acontecer. Porque na cabeça dele, ele já disse: Eu não quero compromisso. O que você se envolver emocionalmente é por sua conta e risco. O homem consegue separar muito bem, né? Por mais que ele goste de você, que ele queira estar com você, às vezes ele não tem uma disponibilidade para uma entrega total e aí ele quer ficar em cima do muro. E ele se sente tranquilo porque ele já falou para você. Então é por sua conta e risco que você está se envolvendo emocionalmente. E saiba que, por exemplo, para a mulher, quanto mais ela tem interações mais íntimas com o homem, quanto mais o tempo passa, mais ela se vincula, mais ela se apaixona, mais difícil é de sair dali. Então, quanto mais tempo passa, mais você corre o risco de se apaixonar mais e de sofrer ainda mais quando esse homem chegar para você e falar: Não, mas eu agora não quero mais, eu assumi uma outra. Então, o que acontece? Às vezes ele vai parar de ficar com você quando ele achar uma outra, que daí ele vai lá e assume, porque aquela pessoa se respeitou, aquela pessoa, ele sabe que ele não vai conseguir levar em cima do muro, que a pessoa se posiciona, a pessoa fala, não, desse jeito eu não quero. Aí ele vai lá e assume aquela pessoa e te deixa. Ou ele vai levando com você desse jeito, né, por muito e muito tempo, desse jeito em cima do muro, onde qual é a grande diferença de vocês estão namorando, né? Mas ele não quer compromisso. É que ele, quando ele fala para você que ele não quer compromisso, ele se sente no direito de falar com outras mulheres, de sair com outras mulheres. Então, um dia do nada você pode chegar e se deparar com ele falando com outras mulheres. Por quê? Por mais que ele goste muito de você, por mais que ele esteja se envolvendo, aliás, é pior ainda quando ele está se envolvendo, porque quando a pessoa tem uma limitação, um bloqueio interno em função de feridas da infância, em função de lealdades sistêmicas, em função de traumas de outros relacionamentos, quando ele vê que ele está gostando de verdade, ele sente um instinto de sabotar aquilo, para que ele não se envolva tão profundamente, para que ele não precise sofrer aquela, né, caso aconteça alguma coisa de errado. Então, o instinto de sabotagem faz com que ele vá procurar outras mulheres, vá fazer alguma coisa para sabotar a interação de vocês. Então, cuidado. Pessoas feridas ferem. E se você sempre atrai esse padrão de pessoas que não querem compromisso, isso é um sinal de alerta máximo para você, que significa o seguinte: não é que você não tem valor, não tem tanto valor quanto a fulaninha lá que sempre está namorando, nada disso. Você tem tanto valor quanto ela e quanto todas as outras pessoas. A questão aqui é que está sinalizando uma indisponibilidade emocional sua para o compromisso, que faz com que você atraia pessoas que são o seu reflexo. Só que é algo inconsciente. Então, se eu falo isso, as pessoas falam: Tá louca, Priscila? Eu quero me relacionar, é tudo que eu mais quero, um namorado, é ter minha família, meu casamento e tal. Sim, só que essas questões inconscientes elas nos governam, porque o nosso inconsciente governa a nossa vida, né? Tem algumas pessoas que falam, né, de uma forma ilustrada, porque ninguém nunca mediu, que
subconsciente é 95% e que o consciente, a mente consciente, é só 5%. Ou seja, você acha que você está se governando através da sua mente consciente, só que ela é só 5%. Imagina, 95% é quem está nos governando. O Bert Hellinger falava: somos muito mais leais do que livres. Então a gente acha que é livre, a gente acha que a gente está decidindo as coisas, mas o fato é que a gente está seguindo, às vezes, padrões de lealdade sistêmica, estamos aí seguindo em função das nossas feridas da infância, fazendo com que a gente repita padrões, né? Eu falo com pessoas às vezes, não, mas quando o cara realmente é um pouco mais bonzinho e tal, eu não me interesso, não acho ele muito sem graça, né? Quando a pessoa não se interessa muito por mim, daí eu gosto. O que que isso está mostrando? Feridas. Uma pessoa ferida que não aprendeu a ser amada, que não está confortável com ser amada. E, gente, tudo que você vive na sua vida amorosa, os seus desafios que você vive, todos eles são a vida tentando te empurrar para a sua melhor versão. A vida é muito generosa, ela quer o seu bem, ela quer te ensinar, porque afinal de contas, sempre falo, planeta Terra, a gente vem para cá com a intenção de evolução, de evoluir como seres, né? Aprender sobre paciência, sobre sabedoria, sobre honestidade, sobre bondade, desenvolver o nosso ser. E quando a gente às vezes está muito desconectado de nós mesmos, desconectado do nosso propósito, do que a gente veio fazer aqui, de quem nós realmente somos, a vida precisa dar uns acordar, uns reminders. E esses reminders, essas lembranças, elas vêm esses chacoalhões através de situações dolorosas que a gente vive, né? Que fazem a gente geralmente quem que me procura para fazer uma mentoria, por exemplo, a pessoa que chegou no limite, né? Chegou geralmente é depois de uma decepção assim, que é mais uma em cima de várias, que ela fala, não, agora chega, agora tenho que fazer alguma coisa, tá doendo demais. Então, infelizmente, a vida tenta nos ensinar pelo amor ou pela dor. Só que pelo amor, geralmente a gente, quando não tem nada doendo, quando a vida tá toda tranquila, feliz e tal, tudo né, caminhando bem, geralmente eu tento botar as minhas questões inconscientes que estão incomodando, né, feridas, para baixo do tapete. O professor Hélio Couto fala que a gente bota concreto em cima para não sentir e vou focar no meu trabalho, vou focar nisso, vou focar naquilo. E aí chega um ponto da nossa vida que aquilo precisa emergir. E aí vem através de uma grande dor. Então, por que que quando as pessoas têm uma grande dor, elas vão procurar Deus? Elas vão procurar ajuda de um jeito ou de outro? É porque às vezes é necessário, né? A vida está tentando nos ajudar, mas se a gente não vai se ajudar quando não tem nada doendo demais, às vezes a gente precisa chegar no máximo de dor para que a gente vá olhar para essas questões que estão nos machucando, né? Já dei uma saída grande aí, mas na verdade esse tema que eu tô trazendo aqui da pessoa ficar agindo como namorado, mas não querer assumir um namoro, ele é muito mais profundo. Não adianta eu falar para você, faz isso, faz aquilo. Sim, com certeza você precisa se posicionar, precisa honrar aquilo que você sente, aquilo que você precisa. Então, não vou aceitar menos do que eu mereço só para não ficar sem nada. Não, eu honro o ser que habita em mim, eu honro as minhas necessidades emocionais. E se é pouco, eu não quero. Agradeço, mas eu não quero. Eu coloco limites. E assim eu abro a porta para ter mais. Mas quando eu aceito menos, eu vou ficar ali, ó, até ele achar uma outra que ele realmente respeite, que ele admire, porque ninguém vai namorar com uma pessoa que tem, entre aspas, pouco valor. Concorda comigo? Só que se eu aceito pouco, o que que eu estou ensinando para ele? Eu tenho pouco valor. Porque se eu sei o meu valor, eu não aceito menos do que eu mereço. Então, a questão é sim um posicionamento, mas como eu saí do tema, que eu saí do tema, mas na verdade não saí do tema, porque é exatamente a mesma, o caminho para o entendimento disso e para a mudança disso, não é só o posicionamento. Claro que o posicionamento é fundamental, é uma das bases lá da Academia da Autoestima e Relacionamentos, com certeza. O posicionamento é fundamental.
Só que eu não consigo me posicionar se eu não sei do meu valor, eu não sei quem eu sou, eu não consigo me amar de uma forma mais ampla, eu não estou ali cuidando dos meus bloqueios que estão me afastando do amor, tá? Então, precisa ampliar a visão e olhar de uma perspectiva mais ampla essa situação. Agora, uma coisa eu te garanto, não se engane, eu já passei por isso, eu já fiquei 5 meses numa relação onde a gente agia como namorados. Todo mundo, ele conhecia minha família, eu conhecia a família dele, sabe? A gente saía com os amigos direto, só que ele ficava com outra pessoa também, porque ele não tinha me assumido. Então ele achava que ele tinha esse direito, por mais que ele me cobrasse fidelidade assim, de uma forma muito ferrenha. Mas esse sintoma de a pessoa não querer assumir, não falar de um namoro, não falar de sentimento, não falar daquilo que tá, né, não falar daquilo que tá sentindo, daquilo que quer para o futuro, dos sonhos em comum, a pessoa ficar evitando esse assunto é um grande, grande problema e uma grande, tipo, bandeira vermelha que se levanta para sua, tipo assim, para você ficar atenta. Porque se a pessoa fica evitando esse tema de emoções, do que eu sinto, do que eu quero, para o futuro, isso aí pode estar sinalizando provavelmente uma pessoa que não vai conseguir, porque ele não é que não gosta de você, não consegue, tem ali uma resistência, à entrega amorosa. E isso você precisa prestar atenção e não pode negligenciar, porque você ficar com a pessoa errada muito tempo vai fazer você sofrer muito mais. E quanto mais a gente sofre no amor, mais difícil vai ficando, porque a gente vai fechando mais o coração. Então, vá buscar ajuda. Se você tem esse padrão que sempre se repete de pessoas que sempre, eu não quero relacionamento sério, nunca me assume, sempre me troca por outra, você tem bloqueios que estão te afastando do amor, eu te garanto. E veja, isso não é nada assim muito louco, digamos assim. Todo mundo tem, em certo grau, alguns bloqueios que afastam do amor. Algumas pessoas têm um grau maior, outras menor, mas assim, todo mundo tem desafios na vida, você não é menos que ninguém por causa disso, tá? Só que o que a gente precisa fazer, se eu tenho um desafio, eu vou buscar a solução. O que que eu posso fazer com isso? Agora, ficar enfiando embaixo do tapete, achando que isso vai se resolver com o tempo, não, com o tempo aparece uma pessoa diferente. Era isso que eu acreditava. Eu achava que, não, com o tempo é porque eu não achei a pessoa certa ainda, mas com o tempo eu vou achar a pessoa certa e tudo vai se resolver. Porque eu não tinha consciência de que eu tinha esses bloqueios. Porque minha infância tinha sido tranquila, não tinha nada assim muito traumático que chamasse minha atenção, então eu nem entendia. Como que eu posso não ter autoestima alta, né? Minha autoestima parece normal. Então eu não entendia. Mas sim, todos nós temos, em menor ou menor grau, questões que vêm, da infância, mas também vêm até de outras vidas, que a gente vem com esse propósito de curar aqui. Tá? Então, não negligencie as suas dores, as suas emoções, as suas necessidades. Cuide delas com muito amor e você vai ver que o externo vai refletir a mesma coisa. Quando eu me cuido com amor, me priorizo aquilo que eu sinto, honro as minhas necessidades, o externo reflete a mesma coisa. Vem uma pessoa que também faz isso, que também honra as minhas necessidades, que também é verdadeiro comigo, porque eu estou sendo verdadeira comigo, porque eu me priorizo, ele também me prioriza. Então é um reflexo de você, tá bom? Gostou desse vídeo? Por favor, compartilha com o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que quanto mais pessoas estiverem mais abertas para amar, prontas para amar, melhor esse mundo vai se tornar. Deixa seu joinha aí para o algoritmo saber que esse é um conteúdo de qualidade, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.